Olá, jovens, vamos à resolução de mais uma questão do Enem de 2024. É uma questão que se refere ao efeito Doppler. Existe um operador, um receptor, um observador que está em repouso e ele vai perceber o som de uma sirene com uma determinada frequência e ele possui também um detector que vai captar as ondas refletidas pelo radar, que são ondas eletromagnéticas, ondas de rádio, que são emitidas com uma frequência F0, refletidas pela dianteira da ambulância, que está se aproximando desse receptor, se aproximando desse observador, e o detector percebe com uma frequência FR, frequência recebida. Ele quer saber nessa questão se este operador vai perceber um som mais grave ou mais agudo. E se o som que é percebido, que vai ser refletido pela ambulância e percebido pelo detector, tem uma frequência FR que é menor, igual ou maior à frequência emitida. Então, o que a gente tem que saber é que trata-se do efeito Doppler. O efeito Doppler, ele acontece tanto para as ondas sonoras quanto para as ondas eletromagnéticas. E aí a gente tem que saber o seguinte: quando a velocidade relativa entre os corpos que emitem a onda e o que percebe a onda for uma velocidade relativa de aproximação, então o efeito Doppler só acontece se houver essa velocidade relativa. Ele só é percebido se houver velocidade relativa. Se a velocidade relativa for de aproximação, então velocidade relativa de aproximação. A velocidade relativa é entre a fonte que emite a onda e o receptor que a percebe. Se a velocidade relativa for de aproximação, velocidade relativa de aproximação, a onda percebida é percebida com uma frequência maior que a frequência emitida. Então, a frequência percebida F, percebido, é maior que a frequência emitida. No caso do som, a frequência emitida pela sirene vai ser percebida com uma frequência maior, porque a velocidade é de aproximação. Frequência maior. Frequência é um som mais agudo. Quando você tem frequências maiores, o som percebido é mais agudo. Se a frequência percebida fosse menor, se a velocidade relativa fosse de afastamento, aí o som percebido teria menor frequência e seria um som mais agudo. O que acontece com a frequência percebida pelo receptor? Vai acontecer a mesma coisa. A frequência das ondas de rádio é F0, a ambulância vai refletir essas ondas e com uma velocidade relativa de aproximação, a frequência percebida também vai ser maior que a frequência emitida. Então, o FR, que nesse caso é a frequência recebida, aqui no caso a frequência recebida é o FR, vai ser maior que a frequência emitida da onda eletromagnética, que é F0. Então, a gente tem um som mais agudo percebido pelo operador e o equipamento vai perceber também um som de frequência maior do que aquela emitida. A alternativa correta é o da letra D. Vale lembrar que se a velocidade relativa fosse de afastamento, o som seria mais grave, de frequência menor, e o som percebido pelo aparelho, pelo detector de frequência, seria uma frequência FR menor que a frequência F0. Ok, jovens? Então está aí a resolução de mais uma questão. Um abraço.